suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 26 de março. Hoje comemora-se o dia do cacau e dia do chocolate. Quem não gosta de chocolate? Não é? Todos, principalmente as crianças. E os adultos também. Hoje estaremos na reta final da nossa excursão, praticamente, quando chegamos até Haifa, uma cidade belíssima. É uma das cidades mais belas, inclusive está entre as 5 cidades mais belas, né? Jerusalém, Haifa, tem também a cidade de Eilat, no sul de Israel, que é belíssima também. Israel hoje é um país é o único país do Oriente Médio que é um país onde reina a democracia. Vocês, para terem uma ideia, o país está sem presidente, porque vai haver eleição, possivelmente durante o mês de março houve eleição, mas esse ano todinho, praticamente, passou sem presidente. Foi o parlamento que esteve dirigindo a nação e nada deixou de funcionar. Nada, absolutamente nada. Essa informação nós obtivemos através da nossa guia turística, a Aline, que foi uma pessoa especial, uma jovem muito talentosa, muito inteligente, muito preparada. Ela foi a nossa guia durante todos esses 11 dias por toda a Terra Santa. Então, o quadro mostra pelo texto que a circuncisão já era feita no povo egípcio, só que ele é feito na fase da adolescência. E pelo que o texto comenta sobre o quadro, na primeira parte ele mostra um egípcio fazendo um tipo de preparo ou um certo anestésico na pele que cobre a glande do pênis masculino. E na segunda parte da figura, ela mostra um médico já realizando praticamente o processo cirúrgico, né? Nessa fase, o egípcio ele meio que segura na mão da pessoa, porque eu acho que deveria incomodar. E aqui, mais ou menos, quando já estava anestesiado, a pessoa já demonstra uma certa aceitação ao procedimento que, tão traumático, no dia de hoje, a gente considera um procedimento cirúrgico. A circuncisão, ela corresponde à cirurgia de fimose, que se realiza nos tempos modernos, né? Uma cirurgia curativa. Naquela época era uma cirurgia associada tanto a conceitos religiosos e acredito também que a conceitos culturais. Não façam para si imagens de escultura. Nos dias de hoje, quando nós entendemos isso, quando nós descobrimos isso, nós percebemos que a imagem de escultura ela é confeccionada não apenas através de argila, como nós estamos vendo aqui atrás de mim, na exposição do Bible Lands Museum, aqui em Jerusalém. Mas a imagem de escultura, a idolatria, antes de ser confeccionada em argila, em madeira, em ouro, em prata, ela é confeccionada no coração. Lembra do que João Calvino disse? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É exatamente assim. Se os povos do passado idolatravam deuses da fertilidade, da prosperidade, da bonança, o Deus do verão, o Deus do inverno, o Deus da guerra, o Deus da batalha, nos dias de hoje, as pessoas continuam criando para si as suas próprias imagens de escultura, continuam confeccionando os seus deuses. É o Deus da prosperidade que existe hoje, é o Deus da felicidade, é o Deus da harmonia. Talvez você não chame pelo nome de Deus, mas isso não quer dizer que essa prática errada não seja uma divindade na sua vida. Pense nisso. Pense na quantidade de ídolos que existe no seu coração e como esses ídolos precisam ser destruídos. Porque passarão os céus e a terra, mas unicamente a palavra do Senhor é que permanecerá para sempre. Não façais para ti imagens de escultura, nem vos prostreis, nem as adorareis, nem a elas prestareis culto. Pense nisso. Reflita no que a palavra de Deus nos ensina. Deus te abençoe. Um forte abraço.
Esse aqui é um registro dos servos, dos faraós e das pessoas importantes que eles eram já enterrados e já estavam sendo mantido o corpo. Então, normalmente os servos, eles vinham mesmo pós-morte, eles vinham e faziam o preparo de tipo uma comida, uma manutenção para uma possível ressurreição daquela pessoa. Então a primeira figura está mostrando um sacrifício do animal para o preparo da carne. A segunda figura que está com a vasilhazinha diante dele, provavelmente era para colher o sangue, para fazer a sua oferenda. Essa outra figura que está com um vaso grande, ela trazia o cevado, a bebida fermentada. E aquela figura grande que está com os dois vasos dos dois lados, provavelmente traziam a água. Tudo isso era um preparo já para o pós-morte, já para deixar no possível lugar que aquela pessoa estava. E esses eram os servos daquela pessoa que já tinha morrido. 600 antes de Cristo. Nós vemos aqui Babilônia era uma cidade enorme. Para os dias da época, era uma megalópole, a Babilônia. E como toda cidade da Assíria, da Babilônia, daqueles impérios antigos, o centro da cidade, a parte mais importante, era essa aqui. O templo. Muitas pessoas pensam que o templo, e nesse caso específico, a Torre de Babel, muitas pessoas pensam que a Torre de Babel se tratava de uma torre circular, quando na verdade não era. As pesquisas arqueológicas mostram que os povos antigos construíam seus edifícios religiosos nesse formato, que é chamado de zigurate. Então, zigurate era a construção religiosa dos antigos. No caso dos egípcios, não deixava de ser uma construção religiosa, mas a finalidade era servir como um sarcófago, como um túmulo para sepultar seus reis. Pelo menos esse é o pensamento mais comum entre os estudiosos, até que se prove o contrário. Então nós temos aqui a Babilônia, que é o segundo lugar mais citado em toda a Bíblia. O primeiro é Israel, Jerusalém, é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o povo, a nação, a cidade, o país, o império mais citado na Bíblia é a Babilônia, dada a sua importância. Porém, não a sua importância benéfica, mas sim os prejuízos e males que foram criados e que foram propagados a partir da Babilônia. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Apocalipse, em que a Babilônia é citada, talvez algumas pessoas se perguntem: por que é que a Babilônia é citada no Apocalipse, se mesmo na época em que o Apocalipse foi escrito, a Babilônia como nação, como país, já não existia mais? Por quê? O texto de Apocalipse não está falando da cidade Babilônia, mas sim dos preceitos, dos ensinos, da filosofia que foi criada aqui e que foi expandida, que se alastrou por toda a humanidade ao longo dos séculos. Então, se hoje nós não temos mais uma Babilônia física, nós, na nossa cultura, continuamos sofrendo a influência dessa Babilônia, dessa Babel em nossos dias. Então pense sobre isso, reflita na sua vida sobre idolatria, reflita na sua vida sobre culto a Deus, reflita na sua vida sobre que tipo de vida você tem vivido com Deus. Vamos falar sobre crucificação e ressurreição, que é o alicerce da nossa fé, da nossa igreja, né? Independentemente de qual seja a nossa denominação lá no Brasil, mas se a gente é nascido de novo, nós celebramos aquele que ressuscitou no terceiro dia, não é mesmo? E Jesus ressuscitou no terceiro dia, e José de Arimateia que deu o seu túmulo novo de família para Jesus, e Jesus já devolveu no terceiro dia, não foi mesmo?
e por isso que nós estamos aqui para visitar um túmulo vazio. Só estou esperando. Chegou todas as ovelhas? Não, tem mais discípulos. Encaminha a última. Só vamos andando devagarzinho aqui e vamos para uma área de crucificação e apedrejamento, que é que tem outro grupo lá na entrada. Senão eles vão e tomam lugar lá na frente nossa, né? Para as pessoas que já vieram aqui antes, vão observar algumas mudanças aqui no Jardim do Túmulo, que é para melhor receber o pessoal, né? E como eu estava dizendo, a sua presença aqui em Israel e a minha é um testemunho para judeus e muçulmanos que o túmulo ficou vazio porque ele já nos alcançou lá no Brasil e nós já conhecemos Jesus lá no Brasil. Então o túmulo está vazio, não é mesmo? E eu e você somos testemunha dessa grande verdade. A gente pode falar por nós mesmos, amém? Amém. 2 ou 3 concordando, isso é bíblico. Sobre crucificação e ressurreição nessa área aqui é um pouco estranho, não é mesmo? É só você olhar o panorama diante de nós aqui, ó. Rodoviária, mesquitas, ônibus, prédios. Se você tivesse vindo aqui há 119 anos atrás, não tinha nada construído diante de nós aqui, porque ninguém queria construir no lugar que já tinha sido lugar de crucificação e apedrejamento na época dos romanos, certo? Essa foto aqui que eu vou passar para todo mundo ver, foi tirada há 119 anos atrás, dali do portão de Damasco, nessa direção, que mostra muito bem como era nessa área onde que nós estamos aqui. Aonde que está esses 2 camelos pastando aqui, que vocês vão ver, aonde que está essa rodoviária aqui embaixo. Se há 119 anos atrás era igual essa foto, imagine há mais de 2000 anos atrás, quantas mudanças já não ocorreu nessa área onde que nós estamos aqui. Tinha até plantações aqui nessa área aqui. Essa montanha aqui atrás, essa montanha aqui que eu volto a mostrar, a falar novamente para você. Então, dê uma boa olhada nessa foto e depois passa para os demais, para você entender um pouquinho do que nós estamos falando aqui. Bem, na época do rei Salomão, essa enorme montanha que está atrás de nós aqui, isso é muito importante. Na época do rei Salomão, essa montanha aqui atrás é a mesma montanha que vai dar do outro lado, onde está aquelas casas, aquele muro lá, ó. Tudo isso aqui era uma montanha só diante de nós. Na época do rei Salomão, eles destruíram a montanha toda aqui, quer dizer, cortaram as pedras para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade amuralhada, tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas daqui e levado para lá. Se destruíram a montanha aqui no meio, ficou esse corredor aberto no meio da montanha, entre essa área e onde que está aquele muro plano, igual você está vendo aqui, e os romanos já usaram como estrada na época de Cristo. Já tinha estrada que descia aqui onde está essas torres de mesquita, que ia para Jericó, para Belém, para Hebron, para Jope e para Damasco, nomes bem conhecidos para nós que lemos a Bíblia, não é mesmo? Então as caravanas que vinham do Oriente Médio também ficavam estacionadas nessa área que nós estamos aqui, para descer dentro da cidade antiga. Bem, tem uma tradição que dizem que a montanha aqui que está diante de nós, antes de ser destruída, a própria montanha que tinha o formato de um crânio. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota. Lembra bem disso? Nos filmes eles sempre mostram Jesus e os 2 ladrões crucificados lá em cima de um morro, não é mesmo? Um lugar bem alto, 3 cruzes, tudo bonitinho, tudo limpinho ao redor. Nada disso é verdadeiro.
porque os romanos não faziam nada disso e nem está escrito na Bíblia, mas era num lugar público, sim. Poderia ter um pequeno relevo onde foi colocada as cruzes, mas não uma coisa exagerada como nos filmes, certo? E tem alguns escritores que dizem que esse pequeno relevo onde foi colocada as cruzes não tinha mais que 1 metro de altura, porque se você coloca uma cruz onde que já tem uma rocha com 1 metro, já vai dar 3 metros e tanto lá em cima. Guarda isso bem na sua cabeça aí para você entender mais tarde. Bem, vocês estão vendo lá na frente, não tem uma árvore bonita, verde, que só parece a copa dela, perto de umas árvores secas lá? Lá sim já era dentro da cidade antiga, na fortaleza de Antônia, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos, certo? Logo atrás daquela árvore já tem o Monte Moriá, que a Bíblia fala sobre o sacrifício de Isaac lá no livro de Gênesis capítulo 22, né? Lá era dentro da cidade, obrigado, lá era dentro da cidade, mas aqui era fora. Então, aonde que está aquela árvore lá, aquela região da fortaleza de Antônia, Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilato, uma multidão de gente estava acompanhando, não era um grupo pequeno igual o nosso não, era uma multidão. E uma multidão bem violenta, não é mesmo? Porque logo ali eles estavam gritando, crucifica, crucifica, e o resultado disso caia sobre nós. Uma afirmação bem pesada, não foi mesmo? Aí Jesus sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. E a Bíblia diz que a multidão passava em frente, zombavam, riam, chacoalhava a cabeça, cuspia no chão, insultava, porque era num lugar público, já não era em cima do morro, como nos filmes nos mostra, certo? E uma coisa que passa despercebido de nós, que quando Jesus estava aqui no Calvário pregado na cruz, os próprios religiosos lá no templo, que botaram lenha na fogueira em relação à crucificação de Cristo, eles passam em frente de Jesus aqui no Calvário, ainda tem diálogo com Jesus quando ele está pregado na cruz, fala cara a cara, né? Para quem estava pregado na cruz foi um longo diálogo para ouvir e doloroso, não é mesmo? A Bíblia diz que eles falam logo ali para Jesus, olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias, desça da cruz que nós vamos crer em você. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia, eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquele momento, como não entendem até o dia de hoje. E uma coisa interessante, que até no último momento que Jesus estava aqui na cruz, os religiosos tinham diálogo com Jesus, falava cara a cara com ele, olhando nos olhos dele, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande da gente ser um cristão, independentemente de qual seja a nossa igreja, de um cristão que tem diálogo com Jesus, que fala com Jesus, que pede coisa para Jesus o dia inteiro, depois morre à noite e não leva nada, não é mesmo? E de outro cristão que tem diálogo, que tem comunhão íntima no coração, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande entre a gente ter comunhão com ele e dialogar com ele ou só falar com ele, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz no Calvário por volta das 3 da tarde, era a semana da Páscoa, e tinha o sacrifício de animais ali no templo. Lembra que todas as ovelhas, todo cordeiro que era sacrificado ali no templo tinha que ser perfeito, não é mesmo? Nenhum dos ossos quebrado, nada. Por isso que a Bíblia diz que quando o nosso Salvador Jesus Cristo morre morte de cruz aqui no Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Então veja bem, 3 da tarde ali no templo, o primeiro sacrifício. 3 da tarde aqui no Calvário também, Jesus morre morte de cruz como Cordeiro de Deus, para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida eterna, não é mesmo? Um sacrifício tão perfeito que é a única razão porque eu e você estamos aqui em Jerusalém, bem próximo da onde que tudo aconteceu. A Bíblia diz que um sábado grande estava se aproximando porque estava coincidindo com a semana da Páscoa. José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que ficaram por último aqui no Calvário, com a permissão de Pilatos,
Bem, esse aqui é o diagrama do túmulo que vocês vão entrar. Ó. É um túmulo grande feito da rocha, que essa área aqui é a área que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar. Depois colocava na parte direita aqui o corpo da pessoa. A Bíblia diz que depois que terminou o sábado, as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus e elas vão entrando dentro do túmulo e olham para a parte direita e vê um jovem de branco assentado que era um anjo. A Bíblia fala claramente também o seguinte, que quando Pedro e João ficam sabendo que o corpo de Jesus não está mais dentro do túmulo, eles vêm correndo, reclinam na boca do túmulo e olham para a parte direita e vê os panos lençóis que foram enrolados no corpo de Jesus. A Bíblia fala também que depois da ressurreição, Maria fica chorando em frente ao túmulo, Maria volta a entrar dentro do túmulo e Maria vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Então, se esse aqui é o verdadeiro túmulo de Jesus, vocês vão ter a mesma visão que eles tiveram. Você vai estar entrando aqui, olhando diretamente para essa área onde que eu estou mostrando aqui. Esse muro que está aqui em cima é novo, mas essa parte aqui de baixo não. Joga-se a uva ali, vai pisando, o suco da uva vai caindo nessa parte aqui mais profunda. Então, é um lugar de concentração aqui também. Lembrando que tanto a uva como o vinho era uma das primícias oferecidas ali no templo, fruto da terra prometida também. Sempre que nós entramos nesse túmulo, eu costumo dizer para todos que vêm aqui que Jesus esvaziou o túmulo para preencher o vazio que havia no nosso coração. Todos nós estávamos vazios de Deus. Não conhecíamos Jesus, não conhecíamos as Escrituras Sagradas, por isso nós fazíamos tantas coisas erradas. Éramos idólatras e acreditávamos em muitas crendices que aprendemos de forma errada. Por isso que Jesus disse: errais em não conhecerdes as Escrituras. Examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. O túmulo está vazio, porque Jesus, no momento em que nós nascemos de novo, Ele preencheu o vazio que havia nos nossos corações. Eu espero que você, telespectador que está conosco, grave esse registro que nós fazemos aqui do túmulo onde Jesus foi sepultado. Eu espero que muitos daqueles que estão conosco busquem esse novo nascimento. No momento em que você nascer de novo, como nos diz as Escrituras, você vai realmente sentir a presença de Deus na sua vida. O Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Viaje conosco através destas imagens. Opção para a vida.
trouxe você. Você viajou conosco, está viajando conosco através de momentos tão marcantes na nossa excursão. Deus os abençoe e até a nossa próxima visita a um outro local, quando estaremos celebrando a Santa Ceia. Irmãos, eu quero começar lendo o texto de Mateus, capítulo 26. Quero, dessa vez, pedir que você abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 20 em diante. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão comigo, o que mete a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer exatamente o que a palavra de Deus fala. Fazer isto em memória de mim. Essa expressão, fazer isto em memória de mim, não significa apenas fazer lembrando de Jesus, ou fazendo lembrando do que Jesus fez, mas é fazer da mesma forma que Jesus fez. É fazer imitando o exemplo, copiando o exemplo, o testemunho de Cristo. Isso é fazer em memória de mim. O que é que nós tínhamos nessa cena que foi descrita? Jesus estava em Jerusalém, aqui bem pertinho, 300 metros, 400 metros de distância. Ele é trazido para morrer numa cruz, o Calvário fica aqui perto. Para ser sepultado, a tumba fica aqui perto, para depois ressuscitar. Nós estamos pisando no lugar onde o nosso Senhor pisou. Estamos respirando no ambiente onde Ele respirou. Eu espero que isso seja muito especial para você. Mas mais especial que isso é você fazer como Jesus fez. Fazer isto em memória de mim. Cristo reúne os seus discípulos, aqueles mais próximos. É Ele quem serve o pão, é Ele quem serve o vinho. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por